Bom dia, hoje sexta-feira, 29 de janeiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, no mercado doméstico, tem o pacotão de 83 bilhões de reais. Será que isso vai fazer efeito? Eu acredito que não, até pelos motivos errados. E também saiu a sondagem de serviços e da indústria que apresentaram elevação. Fora isso, nos mercados internacionais, medidas do Banco Central, tanto japonês quanto chinês, impactam positivamente, as bolsas amanheceram em alta, apesar ali do petróleo apresentando uma leve queda, pressionando um pouco esse desempenho positivo das bolsas mundo afora. Para comentar sobre tudo isso, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Fala, Celso, bom dia a todos. Encerrando essa semana com essa surpresa vindo do Japão. O Banco Central já tinha voltado atrás, só para dar uma recapitulada, em dezembro eles tinham anunciado algumas mudanças no pacote de estímulos monetários do Japão, que juntamente com o Banco Central Europeu foram mal recebidos pelos mercados. Então, janeiro foi um mês em que os dois bancos centrais trataram de reverter essas expectativas, falando que não, que poderiam fazer novas medidas mais agressivas, mais como o mercado esperava. Logo, o Banco Central japonês anunciou essa medida, adotou ineditamente a taxa de juros negativa, não só de juros, mas também reduziu a taxa de compulsório, então passou de 0,1% para menos 0,1%, e foi muito bem recebida pelos mercados, acreditando que realmente o Japão está fazendo tudo possível para estimular a inflação e recuperar a trajetória de crescimento de longo prazo. Então, não foi mexido ainda o pacote de aquisição anual, então o programa de compras de ativos continua em 80 trilhões de ienes. Esse é um ponto que ainda existe uma expectativa de ampliação ao longo de 2016, então sempre ficar atento. O próprio presidente do Banco japonês, do Banco Central japonês, o Kuroda, ele falou que o relaxamento não atingiu o limite, então é justamente isso, ele falando que ainda pode ampliar o programa de compras. E também defendeu que a taxa negativa e o relaxamento serão mantidas até que a meta de inflação seja atingida. Falando exatamente sobre isso, hoje a gente teve a divulgação da inflação para o consumidor no Japão, que avançou 0,2%, registrou essa alta, então ainda segue muito distante da meta de 2% de longo prazo. E no próprio Japão a gente teve também produção industrial recuando 1,4%, pior do que a previsão de queda de 0,3%. Além do Japão, outro banco central anunciou uma medida hoje pela manhã que agradou os mercados, que foi o Banco Central Chinês. Então o Banco do Povo da China injetou 100 bilhões de yuans no sistema financeiro por meio de operações de mercado aberto, ampliando então a injeção líquida para 690 bilhões de yuans só nessa semana. O Banco do Povo da China fazendo tudo possível para tentar acalmar os mercados. E hoje as bolsas asiáticas, as bolsas europeias e os futuros de Nova York operam em alta, principalmente impactados por esses dois pontos vindos dos bancos centrais do Oriente. Ainda no exterior, a gente teve alguns destaques na Europa. Um foi também a inflação da zona do euro, que teve alta de 0,4% em janeiro, segundo a Eurostat. A prévia era também 0,4%, então o resultado veio bem em linha com o que o mercado esperava. E o núcleo da inflação para o consumidor teve alta de 1%. Ainda também bem distante dos 2% de meta na Europa. O outro ponto foram dois PIBs preliminares divulgados, o da Espanha e o da França. A gente vai destacar logo mais no XP Connect com mais detalhe, mas só passando principalmente o que aconteceu. A França registrou alta de 0,2% de crescimento no quarto trimestre, vindo de uma alta de 0,3% no terceiro. Com isso, cresceu 1,1% em 2015. A Espanha cresceu 3,2% em 2015. Um destaque bem interessante, o crescimento da Espanha bem vigoroso foi justificado pelas autoridades locais, pelo Departamento de Estatística, justo por uma criação muito forte e rápida de empregos no país, ligado à reforma trabalhista bem contestada em 2012, a que facilitou muito para as companhias reduzirem salários e demitirem empregos, mas se por um lado facilitou a demissão de empregados, também facilitou a contratação, visto que para demitir ficou mais fácil, então a empresa está mais disposta a tomar riscos e contratar empregados. Isso no longo prazo já está se mostrando bem positivo para o país.
Indo para a parte doméstica, a gente teve duas sondagens hoje pela manhã. A sondagem da indústria confirmou a prévia da semana passada e registrou alta, e a sondagem dos serviços também avançou segundo a FGV. A sondagem de serviços subiu 2,8 pontos em janeiro, indo de 67,6 para 70,4. Ainda está bem baixa, bem próxima das mínimas históricas, mas de qualquer forma deu uma melhorada. E essa sondagem da indústria ela também avançou 2,6 pontos, indo de 75,4 para 78. Por outro lado, um destaque negativo ainda ao nível de utilização da capacidade instalada da indústria, diminuiu 1,1 ponto, indo para 73,9%, o menor nível da série histórica iniciada em 2001. Então a gente ainda vê que tanto a sondagem de serviços quanto a da indústria deram uma melhorada, deram uma acalmada, mas muito justificado pela queda de estoques, pelo visto que a situação parou de piorar tanto. Essa foi a justificativa dos membros da FGV que fazem as sondagens, isso que eles analisaram e passaram para a mídia. E antes de devolver para o Celso, só dois destaques. Ficar atento, logo mais a gente tem o PIB dos Estados Unidos, que vai sair meio-dia e meia. A expectativa de crescimento de 0,8% no quarto trimestre. E outra, a gente teve o pacote ontem do governo de esperado liberar até 83 bilhões. Isso vai depender também muito da demanda das famílias e das empresas, o quanto que elas vão atrás desses recursos. Lembrando sempre que o nível de endividamento atual é muito alto também. E a perspectiva para a economia do país segue bem incerta, bem difícil, então dificulta ainda, desestimula seria a palavra mais correta, a demanda por esses empréstimos. Mas, de qualquer forma, o pacote foi anunciado ontem. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê logo mais aqui no XP Connection às 11h30 na Infomania. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui os locais ontem terminaram o dia, net vendedores em 40 milhões de reais. Destaques na compra para JBS, Vale 5, BB Seguridade e Fibria. Destaques na venda para Itaúsa, Brasil Foods, Transmissão Paulista, Suzano e Croton. Nas duas pontas, Ambev, Itaú, Bradesco, Petrobras e Hidrogazil. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 1 milhão de reais, praticamente estável. Na compra, destaque para Eletmei, Tube, Ambev, Bradesco e Croton. Destaques na venda para Vivo, Smiles, Vale 3, Itaúsa, Valide. Nas duas pontas, Petro 3 e 4, Vale 5, Embraer e Fibria. Petrobras, informações ali, notícia no valor de que a companhia estaria disposta a sair de várias áreas para evitar capitalização. A gente sempre destacou isso, não tem muita saída para a companhia, mesmo que ela venda ativos, ela vai reduzir o seu resultado operacional, e a gente sempre listou isso desde as eleições, final das eleições de 2014, quando a presidente Dilma foi reeleita, que é o short no ativo de lá para cá. E a companhia não tem muito jeito, os caminhos ali citados seriam, que ela já vem fazendo, venda de ativos, vem tentando, vendeu 700 milhões de dólares no ano passado, esse ano pretende vender mais de 14 bilhões de dólares, a gente não acredita que ela consiga esse volume todo, para tentar rolar pagamento da dívida que vence esse ano e é elevada. Fora isso, redução no CAPEX, investimentos menor, resultado para frente, por conta de uma receita menor por queda na produção esperada. Ela já vem fazendo. Terceiro, um aumento de preços de combustíveis efetuado final de 2014 e também em 2015, mas isso só não resolve o problema. Ela está na tempestade perfeita, que é a alta do dólar, como tem 73% da sua dívida de 506 bilhões de reais atrelada à moeda estrangeira. Fora isso, a queda do petróleo, suas receitas caem mais ainda, então tempestade perfeita. A outra saída, que a gente sempre citou desde 2014, seria uma capitalização. Eu cito hoje no nosso relatório matinal, quem é cliente tem acesso na página da XP, falando que a empresa precisa na casa de 120 bilhões de reais de capitalização para reduzir o seu endividamento, a sua alavancagem de 5,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA para casa de 3,5, que eu diria que teria sido o máximo que a companhia deveria ter atualmente. Então ela precisa hoje de 120 bilhões de reais. Seguimos short no ativo. Fora isso, a Vale falando do não pagamento de dividendos, esse ano, ela está levando isso para o Conselho de Administração, isso já era esperado, e a companhia está falando, olha, não tem, o resultado está ruim, não está bom, queda do preço do minério, eu tenho que agora não pagar dividendos. A medida já esperada e neutro para as ações da companhia. Estácio, MEC e FIES, o FIES anunciando aí uma revisão no número de vagas, principalmente para Estácio, que tinham 21 mil vagas, caiu para 17 mil elegíveis ao FIES. Isso é óbvio que tem a impactar o setor, sim, a gente sempre fica preocupado com o FIES e o MEC
pelo número de vagas do FIES, que tende a ser cada vez menor por conta de falta de dinheiro por parte do governo. Além disso, demissões no BTG. A gente já vinha falando sobre isso. O BTG anunciou o desligamento de 18% dos seus funcionários do Brasil, tentando se reestruturar. E agora, cedo, às 9 horas, começou a teleconferência do Banco Bradesco sobre os resultados, que a gente acreditou que os resultados foram neutros, né, em linha, até com um viés um pouco positivo, o que chama a atenção de setor de seguros, como Sul América e BB Seguridade, que a gente recomenda. O setor de seguros veio muito bom o resultado da Bradesco Seguros e também para o Itaú, dado ao controle na parte de inadimplência. Fora isso, na nossa mesa de aluguel, destaques para Vale 3 e Vale 5, Petro 3 e Petro 4, as duas que nós estamos short também, as duas companhias, CCR, Klabin 11, CETIP, Gol, CSN, Natura, Lame 4 e Multiplan. Então, lembrando que hoje nós temos ainda o XP Connection a partir das 11h30 para tirar algumas dúvidas, falar de mercado, o que a gente acha. E também tem o blog, eu escrevi ali no blog, né, Segunda Opinião, da Infomoney sobre se a bolsa está cara ou barata. Então, entrem no site da Infomoney e vejam, tem um blog lá, minha participação, Segunda Opinião. Semana que vem eu pretendo escrever sobre preços do petróleo. E lembrando que ontem participei do Conta Corrente. Devo postar hoje no Facebook a minha participação, né, o link com a minha participação. E vale lembrar também, né, que as ações do Facebook apresentaram aí forte alta, principalmente por conta do forte resultado que a companhia apresentou. Uma grande sexta-feira a todos, um excelente dia, excelente final de semana, mas eu volto às 11h30. Um grande abraço e até lá.